Bom dia, família. Estamos aqui, mais um dia de oração, mais um dia de reza, mais um dia de caminhada. É uma liberdade que eu estou dando, mostrando aqui o meu casal. Já estão indo para curtir lá fora e dando continuidade. Direto ao assunto. Hoje falarei sobre todo o que eu postei dos essênios, dando continuidade e chegando lá na terra prometida, essa terra desse Deus dos judeus que prometeu para ele essas terras, e olha o que eles estão fazendo hoje. Mas vamos à leitura. Tudo que eu vou falar, vou ler na verdade, é uma fonte, são fontes que eu estarei postando junto com esse vídeo. Direto ao assunto. Vamos lá. O Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ou Hammurabi foi escrito 5 séculos antes de Moisés, e os pontos de semelhança mostram que uma das fontes de legislação mosaica foi o fundo de leis desenvolvidas pelas culturas semíticas durante um longo período de tempo. Você entendeu, pessoas? O que acontece? Esse é o verdadeiro plágio. Primeiramente, o Moisés, como eu falei lá do cesto, que é ele que na história aparece dentro de um cesto, não, é Zargão, copiar a história. Os 10 mandamentos, está aqui, o Código de Hammurabi. E o principal, o pai do monoteísmo não é Moisés. Já vou dar uma pincelada, é Agenaton, o faraó e sua esposa Nefertiti. Ele que coloca o disco solar, que é Atom, certo? E manifesta o monoteísmo. É ele que é o pai do monoteísmo. Inclusive, se eu não errar o número do canto, o salmo lá, um cântico que tem na Bíblia, 147, assim, grandioso és tu. Eu não lembro muito direito. Falam umas coisas e no final grande és tu. Por quê? É ele, o Deus Atom. O pai do monoteísmo é quem? Agenato e sua esposa Nefertiti. E é deles que vem a palavra amor. De manhã ele vinha com a sua carruagem e idolatrava e agradecia ao sol, que ao nascer do sol, essa palavra é deles. E de tarde ele vinha com a esposa Nefertiti e ela agradecia o pôr do sol. Também essa palavra é deles, e a palavra amor, por causa da união, dos sentimentos que eles mostravam perante ao povo deles. E por isso que nasce a palavra amor. Mas não fugir no assunto, só para lembrar. Então, o pai do monoteísmo não é Moisés. E os 10 mandamentos é código de Hammurabi que eu estarei, ou Hammurabi estarei postando no futuro, mas já tem um monte de leitura minha aí sobre isso. Dando continuidade, os essênios eram contra as manifestações armadas e violentas. Por isso, como forma de protesto, a aristocracia sacerdotal e a sua corrupção do templo, os essênios se refugiaram em comunidades no deserto. Os zelotes, movimento formado por lutar contra a dominação romana, resistiam até a morte violenta ao império. Lembra quando eu falei lá de Massada, das muralhas de Massada, onde os romanos cercam e eles falam que não vai se entregar aos judeus, e aí foi no fim, quem se entrega? Flávio Josefo. O nome Flávio Josefo era do imperador que prendeu ele ficou sendo escravo dele e tira o nome de judeus. Por isso que os judeus não gostam dele. E é ele que escreve sobre os essênios, que deixa escrito, e é ele que fala todo sobre isso que aconteceu lá no passado. Ele, na verdade, o Flávio Josefo, se torna um historiador. Tá certo? Massada, vocês já vão ver sobre isso. Dando continuidade na leitura. O que os essênios faziam? Eram adeptos de uma seita judaica que existia na Palestina, no Oriente Médio, entre o século II a.C. a 1 depois de Cristo. Os essênios viviam afastados da sociedade no deserto, concentrados em estudar o Torá, escrituras sagradas para os judeus e que formam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento.
jejuar e rezar. Você entendeu o que eles faziam? Eles se manifestavam, entravam em jejum e começavam a pegar os pergaminhos, as leituras antigas e decifrar, e escrever, que é onde vem o Torá, que vem os 10 mandamentos, tudo ele que desenvolve, só que eles são mortos pelo judeu e pelos romanos, ou por um ou por outro, ou pelos dois juntos, e aí é pego e colocado na Bíblia de acordo com o que eles estão. Inclusive o Abraão, quando chegar na Lila, falarei sobre ele. Então o que aconteceu? Eles foram exterminados, e aí colocaram e fizeram a Bíblia. Só que ela é pergaminho, gente. Essa Bíblia é papel. Lá é os pergaminhos de rolo ou os papiros. Tá certo? Ó, pra você ver quanto que foi mudado essa Bíblia para ser o que tá hoje. Que tá ali, ó. Ali é a Bíblia e ali é o Aurélio. O Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, que é o dicionário nosso. Dando continuidade. Os essênios ou essênios constituem um grupo de asceta apocalíptico, messiânico, do movimento judaico antigo, que foi fundado em meados do segundo século antes de Cristo, e foram dizimados no ano 68 com destruição dos seus assentamentos em Qumran. O movimento já foi mencionado por autores antigos. Viu o que eu acabei de falar, pessoas? Eles foram exterminados, só que eles deixaram. Como eles sentiram que eles iam morrer, eles deixaram tudo escondido nas cavernas lá na região de Qumran, do Mar Morto. E agora que foi descoberto, de 47 para cá. E estão descobrindo mais e estão desvendando. Só que não está na mão dos judeus. Está na mão de quem é aqui, que está lendo essa aqui, que está lendo... Estão jogando nas redes sociais. Dando continuidade na leitura. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que no judaísmo se chamam Torá e o catolicismo Pentateuco, teriam sido escritos pelo profeta Moisés por volta de 1200 a.C. Os salmos seriam obra do rei Davi, o autor dos Juízes seria o profeta Samuel e assim por diante. Já falei do Moisés, é um plágio. Esse Davi, gente, que é isso? Olha o que está acontecendo hoje, é bem deles mesmo. O Davi, gente, o que ele matou de gente para ser o que ele é e colocar que Davi matou um gigante, pessoas. Mas vamos lá, dando continuidade. O Davi, só para soltar uma do Davi, uma pincelada. Ele cresceu o olho na mulher de um general lá, certo? Que aqui a gente dá o nome hoje de talarico, pois o cara era casado, certo? E aí o que ele fez para ficar com a mulher dele? Manda o general para uma guerra que era impossível dele ganhar. O general não deu outra, morreu lá. Aí ele pega a mulher dele, só para vocês verem. E hoje ainda idolatra um cara que faz isso com... Olha, dando continuidade na leitura, pessoal. Aqui eu estou mostrando para vocês o que é 2 mapas que eu estou colocando. Pessoas, só para vocês verem aqui, mas eu vou postar, só para falar sobre isso. Pessoas, essas são as colinas da Síria. Hoje no mapa mundi já é colinas de Golã. Os judeus catou na Guerra dos 6 Dias e não devolveu. Olha os assentamentos que eles já fizeram em volta. Você acha que eles vão devolver? Vão nada, gente. Eles não vão devolver, porque a ONU mandou devolver em 1981 tudo. Que eu vou lá na frente falar o que eles cataram. E eles não devolveram, não vão devolver, e estão agora já com Gaza, e estão agora já no Líbano. Dando continuidade na leitura. Já acabei de falar. As colinas de Golã, ou Monte Golã, em árabe, aí vem vários nomes, Vamos lá. Antes de ser conhecida como colinas de Golã, eles eram conhecidos como colinas da Síria. Você entendeu o que eu acabei de falar? Eles se apoderaram e não vão devolver. Tá certo? Nego fala... Finalizando, pessoas, aqui, só essa questão. Os judeus foram expulsos no século 3 a.C. da Palestina pelos romanos e voltaram 2000 anos depois.
Os palestinos foram expulsos há 75 anos. E por que eles não podem voltar? A questão não é o retorno, mas sim o que Israel vai ter que se abdicar de terras e um volume de terras muito grande, ou seja, que eu acabei de falar, eles não vão devolver, eles invadiram, deram terra para eles que eles não tinham, eles fizeram isso, cataram na cara do mundo todo, não existe ONU, a ONU está nos Estados Unidos da América, a ONU está em Washington, não adianta, é um marionete. O que eles mandar vai ser feito. Dando continuidade na leitura. O Estado de Israel surgiu a partir da década de lobby de campanhas imigratórias promovidas pelos defensores do sionismo, isso, que é a Inglaterra, eu lembro disso. O sionismo, por sua vez, é um movimento que defendia a criação do Estado judeu na Palestina como solução ao antissemitismo na Europa, ou seja, o judeu já está sofrendo na Europa tudo o que vocês já viram aí, com Hitler e tudo isso, só que antes já estão sofrendo por causa das leis dele, porque eles estavam dominando tudo, todos os bancos eram deles. Tudo que vocês iam fazer, o judeu estava ali e te atrapalhava. Pelo menos foi na leitura. Esse é um dos motivos que não tem justificativa o que Hitler fez. Eu não estou aqui fazendo apologia a isso, tá certo? Eu sou um leitor estudioso de história apócrifa, história antiga. A história que você não vê no dia a dia e que não está na Bíblia. Por quê? Tá certo? Então, para não ficar falando isso e aquilo aí na esquina do Átila. Dando continuidade. Eles homenagearam, aí eu lembro de tudo, nem vou ler isso. Aí em 1947, Oswaldo Aranha, brasileiro, estava presidindo na ONU, na qual ele dá o voto de Minerva, porque ficou empatado, tipo assim, 5-5. Por isso que no Supremo Tribunal Federal são 11 ministros, para não ter empate. É 5-5. O presidente atual da Câmara, o ministro atual da Câmara, não o decano, o ministro atual, ele dá o voto que lá atrás se chamava-se voto de Minerva. E aí Oswaldo Aranha, judeu, ficou na mão dele. O que ele fez? Deu o Estado de Israel, e aí é feito o Estado de Israel lá na Palestina, e não deram o Estado da Palestina, que eles já estavam lá. Só para você ver que fez. A Inglaterra. Depois a gente vê isso. Estamos até hoje aí. Estão até hoje e não viram nada disso. Dando continuidade, eu acabei de falar de Oswaldo Aranha, que era um diplomata considerado fundamental na ONU, tal, criador do Estado judaico em 1948, entendeu? Já vem o lobby lá, já vem em 47. Chegou em 48. E quem que dá o voto de Minerva? Ou o voto do desempate? Oswaldo Aranha, o judeu, favoreceu lá. E não dão o Estado da Palestina, gente. Coloca o povo de Israel da Europa lá e agora eles invadiram o restante. Finalizando aqui já. Quando Israel perdeu seu território, entre as vitórias e guerra dos 6 dias, entre 5 e 10 de junho de 1967, quando Israel enfrentou, sufocou os vizinhos, 6 anos depois, em 1973, houve a guerra do Yom Kippur, do Egito e Síria contra Israel, a conquista territoriais de Israel em meio às guerras duplicaram o seu território, mas deixou marcas, entendeu o que eu falei? Foram lá, cataram os territórios deles, tomaram na Guerra dos 6 Dias, a ONU manda devolver em 1981, eles não devolveram e agora estão aumentando mais ainda. E cadê a ONU? Como se os Estados Unidos que contribui, ajuda com os armamentos lá e tudo. Você viu, ó, eu vou mandar dinheiro para vocês, mas vocês não vão atacar o petróleo do Irã e nem lá os lugares bélicos dele, tá bom? Então vou te mandar dinheiro para você continuar fazendo o que você está fazendo no Líbano e em Gaza. E é isso. O Biden não manda mais nada, a eleição está chegando, 5 de novembro, e estão aproveitando, e manda dinheiro para Israel e manda dinheiro para a Ucrânia. E agora se viu a China, né, gente? Já aproveitando a situação, a China já está
lá em Taiwan. Porque é deles. Você sabe o que os Estados Unidos fez? Foi lá e catou, protegeu eles, e agora, na verdade, a Taiwan é uma colônia dos Estados Unidos dentro da China, que eles só nadaram e chegaram na ilha. Olha para você ver. Gente, OTAN, estão conquistando o mundo, só falta o entrave. Oriente Médio, Ucrânia, que é a Rússia, e a China. Só isso, só falta isso. Dando continuidade na leitura para não fugir ao assunto. Em que ano a ONU dividiu Israel da Palestina? Plano partilha do palestino ou mais? Exatamente daquilo que restava dos palestinos, mandaria, pois uma parte havia sido separada, para construir a Transjordânia. Em 1922, foi um plano aprovado em 29 de novembro de 1947 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, através da sua Resolução 181. Você viu aí que eu falei? Finalizou, pessoas. Vamos lá. Em 14 de junho de 1967, o Estado de Israel ataca Egito. Nos dias seguintes, domina o canal de Suez, ocupa militarmente o Sinai, no Egito, na Palestina, Jerusalém, Cisjordânia, faixa de Gaza, além das colinas da Síria, que agora é colinas de Golã, que eles já mudaram o nome. Território sírio, também conhecido por Jawan. Você entendeu, pessoas? Vamos lá. A tensão entre Israel e Palestina tem suas origens na primeira metade do século XX, e foram desencadeadas pela disputa envolvendo o território palestino. Essa rivalidade teve início com o crescimento da população judaica na Palestina, desencadeando uma sequência de conflitos a partir de 1949. Ou seja, o judeu do mundo todo começou a ir para lá e foi aumentando. Eles começaram a invadir as terras dos palestinos. E eles têm quem por trás? A OTAN, Estados Unidos. Ele tem a Europa toda a favor, porque é a Europa que vai lá e faz isso. A Europa vai, arma com eles, tudo combinado, gente. Não vem com essa conversa que deu sorteio e caiu Oswaldo Aranha. Logo o judeu, e ele vai contra? Por favor, gente. Finalizando o estudo. Vamos lá. O que está na Bíblia, gente? Lembre-se, foi tudo mudado. A Bíblia hoje é de papel. Para chegar aqui, olha o que fizeram. E vão mudar de novo. No futuro, eles vão pôr tudo isso que eu vou ler, vai pertencer a uma coisa só, ao Estado de Israel. Cadê os evangélicos agora? Para juntar, para ver. Estão tudo calado. No futuro, eles vão vir com Hollywood, com a televisão de novo, joga para o mundo todo que nego que ataca eles, que os caras aqui não prestam, que não sei o que, eles matando criança, matando as mulheres para não ter futuro. Olha lá os remédios, não deixem entrar comida, não deixem entrar água. Gente, a televisão é deles, Hollywood é deles, eles passam o que quiser e o mundo todo acredita. Finalizando agora, pessoas. A Terra Prometida, nem vou falar os nomes aqui em cima. É o termo utilizado na Bíblia hebraica para descrever a terra dada por Deus aos israelitas. Você entendeu? E primeiro, hein? Eles têm que resolver aí. Os hebreus não é judeus. Lá na fonte, os hebreus são os desbravadores dos mares, junto com os fenícios, eram conhecidos no mundo doido, se apoderaram do nome deles. Tem que resolver aí, porque hebreus ele não é. E se vir falar comigo, eu já ponho a fonte e mostrando, ó quem são os verdadeiros hebreus. Tá lá, eles com seus barcos, dando os rolês, voltando como os fenícios, que lá no Líbano, na terra do cedro, e por aí. Tem que resolver isso, porque tá aqui, ó. Eu tenho minha fonte. E qual que é a minha fonte? A própria Inglaterra, a própria França, a própria Alemanha, a própria Rússia, a própria Europa, que escreveu esse documentário, que eu consegui traduzir há 10 anos atrás. Se você só jogar agora, não tem tradução, para quem, como eu, não sabe ler inglês, eu não sei. Tá bom? Então, dando continuidade, eu parei em Israel.
descendentes dos patriarcas hebraicos Abraão, Isaque e Jacó, promessa feita primeiramente a Abraão, renovada a Isaque e por fim a Jacó. Em termos de extensão territorial, seria o rio do Egito, o rio Eufrates, na região do Mar Morto e do Mar da Quinerete, o que hoje corresponderia aos atuais territórios do Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia Ocidental, sul da Síria e sul do Líbano. Já atacaram o Líbano, já atacaram Gaza, agora falta o restante. Você entendeu? Pessoas, o Abraão não tem nada a ver com essa leitura aqui, não. O Abraão, no futuro, eles vão colocar como judeus. Vão mudar de novo a literatura. Por quê? O Abraão é o cabeça negra, a cabeça preta. O Abraão é de Ur. Abraão, saia de Ur e espalhe a cabeça negra, a cabeça preta, a civilização. Inclusive, o pai de Abraão bate de frente, ele leva um raio nele que mostra lá, esqueci no lugar, que eu tenho na leitura. Ele vai não sei quantas profundezas para o fundo da terra. Porque ele idolatrava imagens, o pai de Abraão. E o Abraão, ele conhecia algum dos Anunnaki falava diretamente com ele. Como falaram com Maria, como falaram com Gilgamesh, como falaram com os sumérios, os sumérios deixou tudo escrito. Então ele recebeu a ordem, foi aonde viram que o pai dele ia atrapalhar. Eles vão, os deuses, como Sodoma e Gomorra. Lá foi jogada uma bomba atômica pelos sumérios. Certo? O nego fala que por causa de urgia, por causa disso daquilo, eu não sei. Mas os caras já tinham os armamentos. E aonde que se transforma o deserto? Por isso que tem essa quantidade de petróleo no Oriente Médio. O que é o petróleo, gente? É humus, restos mortais. Tá certo? Então, pessoas, finalizei mais um dia de estudo aqui. Tá certo? E é isso aí, agradeço, muito obrigado. Tá aqui, ó, fiz isso aqui porque eu não tenho mais o computador que deu tilt, então eu uso o celular para leitura e o outro para fazer isso aqui. Como vocês viram, todos os meus livros eu ando na rua, já penso no futuro. Essas penas é para marcar as páginas. Tá certo? Vou até dar uma levantada. Aqui embaixo tem mais fita e aqui os discos. Então aqui algumas coisas que eu guardo. Aqui essa bola foi do meu irmão que mataram. Isso aqui é uma bola de coquinho, famosa bola de salão, que quem jogou bola no Democrático, como eu. Tá vendo? O vídeo não é só isso, ó. Um sonzinho que o meu som já era, não tenho mais toca-disco e meus discos estão todos parados aqui. Aqui é o Aurélio Buarque de Holanda, Ferreira, e aqui a Bíblia. E aqui tá para vocês verem, tá? E ó, olha aqui, ó. Ó o famoso canivete suíço. E eu não sei o que tá escrito ali, ó. Tô esperando uma senhora me passar e traduzir para mim o que significa, pois eu não sei. Então é isso aí, pessoas. Mais um dia de leitura. Tá certo? Não estou sendo um antissemita, só estou passando a verdade, tá certo? Do que aconteceu e do que está escrito, tá bom? Mais uma vez, ó, eu vou escrevendo, ó. Aqui já tem mais coisas para mim estar escrevendo. Minha letra é feia, tá, pessoas? Eu tenho uma dificuldade imensa de escrever, até de falar, né? Eu falo uma coisa quando eu vou ver, mas não esquenta não. O conteúdo que é importante. Muito obrigado. Até logo, até a próxima. Só tem mais 2 vídeos, viu? Que aí entre novembro eu já começo a fazer o aniversário de Itaquera. Até logo, pessoas.